Bem-vindo de volta. Temos o grande privilégio de receber o professor Jeffrey Sachs para nos ajudar a entender o que está acontecendo com a OTAN enquanto Trump busca anexar a Groenlândia. Obrigado por voltar ao programa. Claro, sempre, Glenn. Há cerca de um ano, em fevereiro de 2025, você escreveu que a Europa precisa de uma política externa realista, que compreenda a situação da Rússia, a situação da Europa, entenda o que é a América e o que ela representa, e que tente evitar que a Europa seja invadida pelos Estados Unidos. Certamente não é impossível que a América de Trump envie tropas para a Groenlândia. Não estou brincando, e não acho que Trump esteja brincando. Um ano atrás, os europeus eram um pouco desdenhosos dessas ideias. Não tanto agora. Agora, um ano depois, eles estão muito indignados, embora não necessariamente expressem isso a Trump de forma muito clara, já que se veem no lado receptor das hostilidades dos Estados. De repente, redescobriram a importância do direito e dos princípios internacionais, mesmo tendo ajudado a destruí-los nos últimos 30 anos. Então, eu estava me perguntando como você entende tudo isso, porque depois do que aconteceu em Davos ontem, como você interpreta a situação? O presidente Kennedy, em 1961, em seu discurso de posse, disse que quem cavalga nas costas de um tigre, muitas vezes acaba dentro do tigre. Se você acha que pode viver nas costas de um predador, talvez seja a próxima refeição. Acho que os europeus esqueceram disso com o tempo, ao longo de 30 anos. O que eu quis dizer quando afirmei ao Parlamento Europeu que eles deveriam entender o que são os Estados Unidos, quis dizer que eles deveriam compreender que os Estados Unidos são uma potência imperial, agem de forma descarada e brutal. E por cerca de 20 anos, quase nenhum líder europeu disse uma palavra contra esse comportamento predatório dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos invadiam um país após o outro, derrubavam governos e agiam de forma imprudente na Ucrânia, os europeus permaneciam em silêncio. Talvez até tenham gostado disso. Enquanto os Estados-Unidos eram cúmplices das desastrosas guerras de Israel na África e no Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos entravam em guerra no Iraque e na Líbia e encarregavam a CIA de derrubar o governo da Síria, também desempenharam um papel muito profundo e destrutivo na derrubada do presidente ucraniano Viktor Yanukovych em fevereiro de 2014. Os líderes europeus ficaram simplesmente calados. Quando os Estados Unidos bombardearam o Irã em junho passado, os líderes europeus disseram: Irã, você deveria agir com moderação. Eles não disseram aos Estados Unidos para agir com moderação. Quando os Estados Unidos sequestraram o presidente da Venezuela, os líderes europeus não se importaram. Ele é um cara muito, muito ruim. Mas então, quando os Estados Unidos disseram queremos a Groenlândia, de repente foi, não, isso é injusto, e o direito internacional, é preciso respeitar as coisas. E o New York Times descobriu que a América tem tendências imperialistas. Na verdade, não mencionava isso havia várias décadas. Mas descobriu agora, porque estava falando de um país europeu e de um território europeu. Então há muita ingenuidade e hipocrisia em tudo que vem acontecendo na Europa nos últimos tempos. Para deixar minha posição muito clara, acho que os Estados Unidos são brutais, imperialistas e imprudentes, e que deixaram uma grande parte do mundo na miséria. A Europa tem sido em grande parte conivente ou cúmplice em boa parte disso fora da Europa. Então eu simpatizo com os europeus, é claro que sim, em relação à Groenlândia. Isso é apenas uma tomada de poder grotesca por parte de Trump. Mas eu gostaria que os europeus tivessem exercido alguma autoridade, consciência, prudência e capacidade real nos últimos anos para dizer aos Estados Unidos, não se comportem assim. Além disso, de um ponto de vista muito realista, se me permitem dizer, os europeus foram absurdos em sua russofobia. Isso não foi realismo, foi autodestruição.
Em vez de manterem as linhas de comunicação abertas com a Rússia, eles deixaram tudo nas mãos dos Estados Unidos. Agora, portanto, se veem completamente encurralados, porque não tem nenhuma diplomacia com a Rússia. Basicamente, também não tem diplomacia com os Estados Unidos. Na verdade, não tem diplomacia alguma. Essa é a realidade da Europa neste momento. Mas foram eles que se colocaram nessa situação. Não gosto de dizer isso, mas preciso dizer eu avisei, porque venho repetindo isso há anos aos líderes europeus. E você também. Organizem-se. Tenham uma política diplomática. Entendam o que são os Estados Unidos. Não sejam tão hipócritas. Isso vai voltar para assombrá-los. Essas são todas as verdades básicas dos últimos dias. Sim, acho que a ideia europeia é que, assim como durante a Guerra Fria, o ódio à Rússia deveria unificar o Ocidente. Mas o problema é que esta não é a Guerra Fria. Os americanos não veem os russos como seus principais adversários. Então, o que acontece ao promover essa russofobia insana é que os europeus se tornam mais dependentes dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos têm menos interesse em compartilhar esse equilíbrio comum. Assim, eles se tornam subservientes. Tento expor esse ponto aqui, mas me dizem que isso é propaganda russa. Isso não é propaganda russa. Podemos ver com nossos próprios olhos quais foram as consequências de tudo isso. Uma Europa desprovida de qualquer segurança, de qualquer capacidade de discutir questões. Eles estão correndo por aí em completo pânico. De certo modo, não dá para culpá-los, exceto pelo fato de que tiveram muitos avisos sobre isso, inclusive o que eu lhes dei em fevereiro passado. Mas é claro que você e eu temos feito esses alertas há muitos anos. Muita coisa aconteceu em Davos. O discurso mais interessante, talvez, foi o do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Ele mais ou menos admitiu que toda a chamada ordem internacional baseada em regras era uma farsa, que ela concedia ao Ocidente certos privilégios específicos. Eles podem invocar a democracia liberal e os direitos humanos para deixar de lado o direito internacional. Claro, essa é uma prerrogativa exclusiva do Ocidente, um conceito hegemônico. Mas agora eles se veem do lado de fora, como você sugeriu, e isso não é aceitável. Achei isso bastante notável porque sugeria uma mudança na ordem mundial. O Canadá precisa se diversificar. Os europeus, porém, têm sido muito mais fracos em sua resposta. Macron chegou a enviar uma mensagem privada para Trump, que acabou sendo compartilhada, na qual ele dizia, mais ou menos tentando se aproximar: nós concordamos com tudo que você está fazendo contra a Síria e o Irã. Vamos trabalhar juntos nisso. Só deixe a Groenlândia em paz. Então ele estava tentando voltar a ter influência, enquanto o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, passou toda a entrevista que eu assisti celebrando a OTAN e dizendo que ela foi a melhor coisa que já aconteceu à aliança. Ao mesmo tempo, Trump compartilhou uma mensagem dizendo que o verdadeiro inimigo da América vem de dentro, que é a própria OTAN. É realmente notável de se ver. Mas apesar de tudo isso, você vê isso como um sinal do declínio do Império Americano? Quero dizer, este é o fim da OTAN, uma mudança na ordem mundial? Como você interpreta isso? Porque essas realmente coisas notáveis que estamos ouvindo. Vamos começar com Mark Carney. Primeiro quero dizer o quanto estou orgulhoso, porque ele foi aluno do meu departamento nos anos 1980. Já sabíamos naquela época que ele era especial. E agora ele está mostrando que talvez seja, de repente, o estadista mais importante do mundo ocidental, o único que fala de forma direta e honesta. Agora, seu discurso em Davos, que foi magistral, veio após sua viagem à China, que talvez tenha sido ainda mais notável, porque aqui está o primeiro-ministro do Canadá indo a Pequim e firmando uma parceria estratégica com a China. Eles firmaram uma parceria comercial, uma parceria de investimento, um plano para investimento chinês em veículos elétricos no Canadá, algo muito necessário,
porque a indústria automobilística americana está basicamente à beira da extinção, insistindo nos motores de combustão interna. Essa é a indústria tradicional dos Estados Unidos. E o Canadá está se diversificando economicamente, mas também geopoliticamente. Foi uma decisão corajosa, porque o Canadá compartilha uma longa fronteira com os Estados Unidos, é claro. E Trump, a cada poucos dias, essencialmente declara que o Canadá também lhe pertence. Mas o primeiro-ministro Carney falou com muita clareza e não teve medo de forjar novas e muito importantes relações de política externa com a China. E eu realmente acho que isso é de grande importância. Presumo que outros tenham tomado nota. Sei que alguns governos estão de olhos arregalados e surpresos com o que está acontecendo e, de fato, estão prestando atenção. Tudo isso significa, é claro, antes de tudo, muita instabilidade pela frente. Agora, Trump recuou em Davos de sua ameaça feita no dia anterior de tomar a Groenlândia à força e coisas do tipo. Ele também recuou de sua ameaça de impor tarifas. É uma questão interessante o porquê disso. Tenho minha própria teoria sobre isso, e é porque o mercado de ações caiu no dia anterior. Receio que essa seja realmente a única coisa que limita Trump. Ele precisa agradar seus financiadores bilionários, e ele próprio entra em pânico quando o mercado de ações cai. Isso também é o orgulho e a alegria dele. O mercado de ações reagiu mal a todas as possíveis consequências do conflito entre os Estados Unidos e a China. Então Trump recuou. Não por causa do que os europeus fizeram, mas porque o mercado de ações despencou. E provavelmente o secretário do Tesouro, Glenn Deason, explicou a Trump que talvez ele devesse moderar o tom para conseguir fazer o mercado subir novamente. Talvez eles até tenham se adiantado ao mercado e lucrado com essas negociações, porque isso é praticamente o padrão do governo mais corrupto que já tivemos nos Estados Unidos. Mas o ponto é que Trump recuou um pouco, embora talvez alguns europeus também tenham feito concessões. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas uma história que circula agora, que seria absurda, mas não impossível, é que os europeus disseram aos Estados Unidos: bem, vocês podem ter soberania sobre partes da Groenlândia, sobre suas bases. Esse parece ser um dos temas que estão sendo repetidos nos jornais norte-americanos neste momento. Quem sabe o que foi dito? Certamente ainda não houve uma negociação real por parte de ninguém. Então qualquer coisa que se diga eu encararia com 100% de ceticismo quanto a ter algum significado real. Então esse foi mais um elemento do caos. Acho que houve outra parte de Davos que deveria receber mais atenção do que recebeu, e foi uma entrevista do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Glenn Deason, na Fox Business News. Foi extraordinário porque explicou outra coisa sobre a qual você e eu temos conversado e sobre a qual eu tenho publicado. E é o que está acontecendo no Irã. Porque Scott Bessent deixou escapar o segredo. Ele disse que isso é uma operação de mudança de regime. A ideia é que os Estados Unidos destruam a economia iraniana. Se você ou eu tivéssemos dito isso 2 ou 3 dias atrás, não, seríamos chamados de apologistas do Irã, acusados de tentar justificar o regime iraniano por toda a sua corrupção e assim por diante. Mas deixe-me ler um pouco do que Bessent disse. Ele foi questionado pela entrevistadora Maria Bartiromo. O que você quer dizer sobre as sanções? Algo em que você tem trabalhado, é claro. O que você está planejando em relação ao Irã e ao impacto disso lá? What are you planning there in terms of Iran and the impact there? Do sanctions work? As sanções funcionam. Então Bessent diz, certo, existem as sanções do Tesouro. E se você olhar um discurso que fiz no Economic Club de Nova York, em março passado, eu disse que acreditava que a moeda iraniana estava à beira do colapso, que se eu fosse um cidadão iraniano, tiraria meu dinheiro de lá. O presidente Trump ordenou ao Tesouro e à nossa divisão OFAC, isto é, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que colocassem pressão máxima sobre o Irã. E funcionou, porque em dezembro a economia deles entrou em colapso. Vimos um grande banco quebrar.
O Banco Central começou a imprimir dinheiro, há escassez de dólares, eles não conseguem obter importações. E é por isso que as pessoas foram às ruas. Então, isso é diplomacia econômica. Nenhum tiro disparado, e as coisas estão avançando de uma forma muito positiva aqui. É extraordinário. Então ele explica, sim, isso é uma estratégia de Estado econômico para esmagar a economia iraniana. É guerra com meios econômicos, completamente contrária ao direito internacional, à Carta da ONU. As sanções são ilegais. E quando Scott Bessent diz que as coisas estão indo de forma muito positiva por causa do colapso econômico, dá para ver o quão completamente distorcidas essas pessoas são. Isso realmente é um império do mal, tenho que dizer, porque a ideia é a destruição dos outros. Normalmente temos secretários do Tesouro que não explicam exatamente essas coisas com tanto orgulho, mas Bessent deixou tudo muito claro. Acho que isso também me ajudou a realmente destacar porque Bessent tem esse cargo. Ele era o cara do fundo de hedge com Soros que atacou a libra esterlina. Então ele é conhecido como o cara que consegue derrubar a moeda de outro país. Que coisa útil de se ter como secretário do Tesouro. Ele não é especialista em política econômica, em assuntos fiscais, no estado do povo americano, nada disso. Mas ele consegue derrubar uma moeda. E esse foi o trabalho dele no Irã, e ele ainda ri disso. Então há muitas mudanças de regime. Agora hoje, no Wall Street Journal, a manchete diz que o governo cubano precisa cair antes do fim do ano. Então essa é outra operação de mudança de regime em andamento. Aliás, os europeus em relação ao Irã, como você citou o Macron, não disseram uma palavra. Não disseram uma palavra quando os Estados Unidos estavam tentando esmagar o regime. Então acho que pelo menos todos os seus ouvintes são extremamente bem informados. Precisamos que as pessoas entendam que isso é apenas conversa de bandido, comportamento de gangster por parte dos Estados Unidos. Isso vem acontecendo há muito tempo. O fato de ter se voltado contra os europeus, isso foi uma surpresa. O fato de já ter sido usado há muito tempo contra os líbios, os sudaneses, os somalis, os libaneses, os iraquianos, os iranianos, os iemenitas, os palestinos. É claro, bem, isso não chamou atenção antes. Devo acrescentar, embora eu deseje o bem-estar da Dinamarca, que quando os Estados Unidos e Israel bombardearam o Irã em junho passado, houve, é claro, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU e eu fui participar. E naquela reunião, a embaixadora dinamarquesa repreendeu os iranianos que tinham acabado de ser bombardeados, por sequer pensarem em possivelmente retaliar. Ela lhes disse, vocês devem agir com moderação, sem mencionar que o Irã havia acabado de ser bombardeado. Ela nem sequer tocou no assunto. Então eu fui até ela depois e disse, senhora embaixadora, talvez a senhora também devesse ter dito que Israel acabou de bombardear o Irã. Ela se virou e foi embora. Agora eles estão irritados. Mas era isso que eles vinham defendendo até agora. Estavam defendendo a ilegalidade e a encobrindo. E agora isso se voltou contra eles. Não que eu esteja feliz com isso. Acho tudo isso completamente desprezível. Bem, é por isso que gosto da sua analogia de montar o tigre, porque acho que essa tem sido a ideia dos europeus desde o fim da Guerra Fria. Vamos acompanhar o projeto hegemônico, ser o parceiro júnior dos Estados Unidos e essencialmente fingir que não vemos. Acho que eles não perceberam que estavam apenas alimentando o monstro e que em algum momento, é claro, ele viria atrás de seus aliados. Especialmente agora que o mundo está se tornando mais multipolar. Acho que isso vai além do Trump. Porém, porque no mundo multipolar, parece que os Estados Unidos terão de priorizar outras regiões. Sempre defendi que devemos ter boas relações com os Estados Unidos, mas, para que isso aconteça, precisamos diversificar nossos laços.
Caso contrário, nos tornaríamos excessivamente dependentes dos Estados Unidos, e os Estados Unidos estariam então em posição de tirar proveito disso e criar uma relação extrativa quase colonial. Mas a União Europeia parece estar indo exatamente na direção oposta. E é por isso que eu me pergunto, o que isso significa para o Ocidente político? Por que o Ocidente político unido contra a União Soviética, ou buscando uma hegemonia coletiva na ordem pós-Guerra Fria, como Carney sugeriu, já não funciona mais? Mas talvez eu esteja errado, porque os europeus parecem dispostos a desempenhar esse papel e não têm imaginação política para ser nada além de subservientes ao Império Americano, mesmo enquanto os Estados Unidos os desprezam. E essa é a parte impressionante, que pessoas como Rutte continuem dizendo a Trump o quanto ele é maravilhoso e incrível, mesmo enquanto ele ameaça os países europeus. É algo realmente extraordinário. Houve vislumbres, meros vislumbres, admito, mas vislumbres de discernimento. O chanceler Merz, que assumiu o cargo com um discurso belicista e tem batido os tambores de guerra quase todos os dias desde então, disse pouco antes do Ano Novo que a Rússia é um país europeu. Ela tem uma cultura europeia e será necessário haver relações entre a Europa, ou seja, a União Europeia, e a Rússia, por esse motivo, depois que esse conflito terminar. Bem, essa foi a primeira declaração desse tipo que ouvi, em vez da ideia de que haverá outro muro, de milhas de altura, separando os dois lados. Se alguém olhasse para a história moderna de forma objetiva, não de um ponto de vista partidário, nem do ponto de vista dos Estados Unidos, da Europa, da Rússia ou da China, veria que todos os lados poderiam realmente se dar bem se simplesmente parassem de fomentar guerras uns contra os outros. O grande erro da Europa é essa russofobia, essa ideia de que a Rússia é intrinsecamente e inerentemente má e, portanto, o adversário inevitável da Europa. Isso não é verdade. Nunca foi verdade. Perguntar quem foi o mal entre a Alemanha e a Rússia em meados do século XX levaria a uma conclusão bem diferente. Compreender o que Yeltsin e Gorbachev realmente estavam oferecendo ao Ocidente deveria ter sido o alerta mais claro e dramático imaginável para a Europa de hoje. Eu estava lá naqueles anos. Eu sei disso. A paz era absolutamente possível. Era desejada pelos russos, sem dúvida alguma. Na verdade, Gorbachev dissolveu unilateralmente o Pacto de Varsóvia e disse que a Alemanha deveria se reunificar, é claro, sob a condição muito clara e explícita de que a OTAN não se expandiria nem um pouco para o leste. Tudo isso poderia ter sido alcançado se os dois lados tivessem sido honestos. Mas os Estados Unidos, muito mais do que a Europa, foram completamente desonestos nesse período. E a russofobia da Europa Oriental, por mais que se pense sobre isso, podia ao menos ser compreendida, embora eu não concorde com ela, mas não deveria ter orientado a política europeia como um todo. Assim, a Europa se prendeu a si mesma e continua presa. Trapped itself, and it remains trapped, but if it could step back and think, which admittedly is very... Mas se eles pudessem dar um passo atrás e refletir, o que reconhecidamente é muito difícil para esses políticos, veriam que mesmo hoje é possível ter paz com a Rússia. Essa paz seria construída com base na neutralidade dos estados situados entre a União Europeia e a Rússia, principalmente a Ucrânia. Essa era toda a ideia de como alcançar um acordo pacífico. É pelo mesmo motivo que a Áustria foi ao mesmo tempo neutra e segura durante todo o período da Guerra Fria, porque estava no meio e não perdeu sua segurança por ser neutra, de forma alguma. Ela aumentou sua segurança. Portanto, havia caminhos possíveis. Há caminhos possíveis agora. Mas isso exige uma abordagem diferente. E os britânicos são os mais sem esperança nesse aspecto. Eles têm adotado a mesma abordagem desde 1840. A Alemanha sempre foi um país que compreendeu a política oriental, a Ostpolitik, de Willy Brandt e de outros que vieram depois dele.
Se houvesse um Helmut Schmidt ou um Helmut Kohl, as coisas seriam diferentes. Mesmo a chanceler Merkel, até o segundo dia da cúpula da OTAN em Bucareste, sabia que o que os Estados Unidos estavam pressionando era totalmente errado. Seria diferente. Não podemos desistir e dizer que isso é inútil, mas é urgente que a Europa entenda que se continuar a levar adiante esta guerra com a Rússia, acabará sem lugar no mundo, simplesmente desintegrada. Inimiga da Rússia, inimiga da China, inimiga dos Estados Unidos, desprovida de uma economia funcional. E esse é o rumo atual. Bem, mesmo que a Europa esteja agora nesse caminho, como você sugere, e eu concordo muito com você, sou bastante cético quanto à nossa capacidade de fazer algo a respeito. Porque no momento, a discussão na Europa é: podemos sequer conversar com a Rússia? É aí que estamos, mesmo enquanto estamos perdendo a guerra. E os britânicos e os países bálticos, é claro, dizem que não podemos conversar com a Rússia. Isso simplesmente, você sabe, não é aceitável. E mesmo que conseguíssemos resolver isso, teríamos então que passar para a próxima etapa. Quem deveria nos representar nas negociações com a Rússia? Quero dizer, nós nem sequer vamos chegar ao ponto de sentar para conversar com os russos. E quando isso acontecer, vamos começar partindo da posição de que a Rússia, mais ou menos, precisa capitular, que tem que haver expansão da OTAN, que a Ucrânia precisa de um exército de 800 mil soldados em tempos de paz. É muito difícil enxergar qualquer diplomacia real. Acho que, como pergunta final, como você explica isso? Essa chamada diplomacia é simplesmente porque são 27 países que só conseguem se unir em torno da russofobia? Ou como você explica a incapacidade de fazer uma diplomacia básica em prol de interesses nacionais básicos? Acho que seria possível encontrar um caminho a seguir, não com todos os 27 concordando de repente, mas se a Alemanha, e idealmente a Alemanha, a França e a Itália, conseguissem encontrar alguma racionalidade. E deixe-me explicar por quê. A Alemanha tem a maior responsabilidade e os maiores interesses em jogo. Esta guerra na Ucrânia surgiu tanto por causa da duplicidade alemã quanto da duplicidade dos Estados Unidos. Afinal, foi a Alemanha que fez o acordo. Nenhuma ampliação da OTAN em troca da reunificação alemã. E a Alemanha violou esse acordo. Na verdade, já no início dos anos 1990, não era apenas os Estados Unidos que defendiam a ampliação da OTAN, era também a Alemanha. Portanto, a Alemanha trapaceou. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a Alemanha trapaceou novamente. Na verdade, várias vezes, a partir de 2014 e 2015, porque em 2014 a Legion Never Forward ajudou a garantir um acordo com Yanukovych. Você permanecerá no poder e teremos um governo de unidade e eleições antecipadas na Ucrânia até o final de 2014. Os Estados Unidos romperam esse acordo, apoiando o golpe violento que ocorreu no dia seguinte à assinatura do Acordo Europeu de Yanukovych. Em seguida, a Alemanha rapidamente aderiu a isso, em vez de dizer, não, na verdade tínhamos um acordo, Yanukovych ainda é o presidente, e é assim que vamos proceder. Assim, a Alemanha falhou novamente. Depois, em 2015, quando o Acordo de Minsk II foi assinado, a Alemanha deveria ser a garantidora do Minsk II. E como já disse muitas vezes, o Minsk II foi na verdade inspirado no caso do Tirol do Sul, na Itália, que é uma região de etnia alemã no norte da Itália e possui autonomia. E a chanceler Merkel sabia tudo sobre o Tirol do Sul porque o visitou, e também os políticos alemães, os políticos de origem alemã no Tirol do Sul. Esse seria o modelo para o Donbass, que teria autonomia. A Alemanha e a França seriam as duas garantidoras disso. A Alemanha, mais uma vez, deixou a bola cair. Essa é a chanceler Merkel, lamento dizer porque gosto dela. Mas ela deixou a bola cair novamente. Então, a primeira maneira de reverter isso é, na verdade, a Alemanha reverter isso, porque ela realmente violou seus compromissos repetidamente. Se a Alemanha fizesse isso, a França deveria ser capaz de fazer o mesmo.
Tive uma conversa com Macron em 2023, tenho quase certeza de que foi nesse ano, em uma conferência que ele organizou, onde ele disse: sim, a ampliação da OTAN. Concordo com você, Sr. Sachs. Essa é a provocação. Mas ele não foi consistente em agir de acordo com isso. Quanto à Itália, curiosamente, de forma interessante, não há russofobia na Itália. A Itália está politicamente e socialmente bem com a Rússia, na verdade. Mas a primeira-ministra segue a OTAN ou seus colegas europeus. Não seria difícil vender politicamente na Itália a ideia de que precisamos de diplomacia. Se você conseguisse esses três grandes, isso mudaria a dinâmica na Europa bem rapidamente. E, aliás, na Europa Central, as antigas terras dos Habsburgo, por assim dizer, a República Tcheca sob Babiš, a Eslováquia sob Robert Fico e Allegrini, e a Hungria liderada por Viktor Orbán, todos são a favor da diplomacia. Então isso nem é uma venda difícil, isso já é o caso. Você teria a Europa Central, teria a Alemanha, teria a França, teria a Itália, teria a Espanha sob Pedro Sánchez. Não é impossível. Mas, infelizmente, Merz foi terrível desde o primeiro dia. Um chanceler alemão nunca deveria assumir o cargo, batendo os tambores da guerra, sem sequer tentar a diplomacia. E temo que foi exatamente isso que Merz fez. Seu antecessor, Olaf Scholz, foi inacreditável. Ele é o homem que ficou ao lado de Joe Biden, enquanto Biden explicava que os Estados Unidos iriam destruir o gasoduto Nord Stream 2. E ele ficou calado sobre isso. Nós nem entendemos como Scholz pôde ser um fracasso tão grande. Os Estados Unidos tinham algo contra ele? Não sabemos. Mas a questão é que a liderança alemã tem sido extraordinariamente fraca e dúbia, eu diria, em momentos-chave disso tudo. A Alemanha tem a responsabilidade de reverter essa situação, sendo o maior país individual e, claro, a principal potência industrial, ainda que em declínio, da Europa neste momento. É isso que eu esperaria que pudesse acontecer. Não estou desistindo disso, porque é importante demais para simplesmente deixar a Europa continuar à deriva e se desintegrar em pedaços, ou apaziguar Trump repetidas vezes da forma mais patética. Ruth, eu nem vou comentar. É inimaginável. E curiosamente, posso dizer, a propósito, Jens Stoltenberg, do seu país, que agora é ministro das Finanças e foi secretário-geral da OTAN, e alguém que conheço há décadas, acredito que estou certo ao dizer que ele afirmou recentemente que é hora de conversar com os russos. Ele jamais teria dito isso quando era secretário-geral da OTAN. E quando deixou o cargo de secretário-geral e começou a dizer coisas diferentes do que dizia antes, conversei com um líder político e perguntei: o que está acontecendo com Jens? Por que ele não disse isso quando era secretário-geral? E me responderam: bem, Jeff, quando ele era secretário-geral, para quem ele trabalhava? E eu disse: você quer dizer os Estados Unidos? Ele respondeu sim. Então ele não diria algo diferente. Agora Mark Rutte é patético. Você não precisa chamar esse nosso presidente rei louco de papai diante de um secretário-geral. É um pouco ridículo. Foi quase um convite para que a Groenlândia fosse invadida, devo dizer. Quão patético é Rutte. Mas a questão é que muitos líderes na Europa sabem, eles são apenas tão covardes ou tão acostumados à forma como as coisas têm sido, por décadas de falsidades, que simplesmente não conseguem falar agora. Então eu não vou desistir, porque acho que há uma solução para a Europa. E enquanto houver uma solução, talvez alguém a encontre. Bem, espero que nesse momento difícil eu ainda consiga manter um pouco de otimismo. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo. Claro. É ótimo com você. Falaremos em breve.